Uma boa noite na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos de volta para mais um Como Entender. Já queria agradecer a todos vocês que estão na sintonia, aqueles que têm assistido todo esse conteúdo. Agradecer, pedir que você venha compartilhar, para que você venha também participar. Estamos aqui hoje com um tema sobre votos e propósito. Então, se você está assistindo, deixa sua mensagem, nos ajuda a fazer esta live. Talvez você tenha aí também um testemunho sobre isso. Comente aí para que este testemunho também venha edificar pessoas que estão assistindo esse conteúdo. Deixar aqui já os nossos agradecimentos? Não, do canal, né? Deixar aqui as redes sociais, né? Quase que não sai, né? Compartilhando conhecimentos bíblicos é o nosso YouTube. O Facebook é Facebook é Fortunato Gonçalo Coelho 5281. Esse é o Fortunato Gonçalo Coelho 5281, é para também no YouTube também. O Facebook é fortunato.gonçalo.2025 e também no Instagram comparte.conhecimento _bíblico, né? Então compartilha, entra também. A gente estava com um pouco de dificuldade de estar jogando as lives no YouTube. A gente está tentando resolver isso, né? Mas entra lá, nos ajuda lá, se inscrevendo, faça com que esse conteúdo possa alcançar mais pessoas. Estamos nessa noite com a missionária Graciela. Boa noite a todos. Eu agradeço por mais uma oportunidade de estar aqui, colaborando, com este trabalho, podendo ter a oportunidade de falar mais da palavra do Senhor, que é muito importante para o nosso crescimento, para a nossa vida espiritual, e espero aqui junto com os irmãos poder crescer na graça, no conhecimento dentro da palavra do Senhor. Amém. A diaconisa Ana Paula. Boa noite a todos, quero agradecer mais uma vez pelo convite. Espero aprender e levar um pouco para quem está acompanhando. Agradecer também quem está acompanhando e se puder compartilhar, comentar, para que possa alcançar mais pessoas. Tá bom? Obrigado, a gente sempre fala aqui, né? Agradece, né? Porque sabemos que na correria do dia a dia, né? Mas que nem vocês têm separado esse tempinho para estar nos ajudando. Eu acho que a vida do cristão sempre está envolvida a isso, né? Nós vivemos com um propósito, né? Quando nós aceitamos Jesus, quando nós nos colocamos na presença do Senhor, né? Nos colocamos como um propósito de viver na presença do Senhor. E é natural fazermos voto. E dependendo de como nós nos colocamos na presença do Senhor, é natural fazermos votos. E muitas vezes, quando nós não entendemos, fazemos até votos demais, né? Então é isso que vamos entender no meio dessa conversa. Eu queria deixar aqui uma definição, uma pequena definição. Voto são compromissos solenes feitos voluntariamente a Deus, geralmente envolvendo uma promessa específica de ação, consagração ou entrega com base em uma motivação espiritual, por necessidade ou gratidão, né? Então, essa é a definição de voto. E propósito? O propósito é uma intenção firme, consciente, de realizar algo com um objetivo definido, especialmente relacionado ao plano de Deus para a vida de alguém. No contexto espiritual, isso significa viver com foco na vontade de Deus e cumprir o chamado que Ele deu para cada um.
os irmãos quiserem acrescentar mais alguma coisa sobre isso, está aberta a oportunidade. Eu marquei aqui que também entender que votos e propósitos com Deus envolvem conhecer que ambos são manifestações de fé e compromisso. Então, um voto é uma promessa também solene, como ele disse, a Deus, enquanto o propósito é um objetivo de vida, definido e orientado por sua vontade. Ambos exigem sinceridade, reflexão e principalmente a busca por uma relação mais profunda com Deus. A definição do voto o voto é uma promessa que se faz a Deus, muitas vezes relacionada a um desejo ou a gratidão por alguma bênção recebida. A importância é uma forma de expressar compromisso e gratidão, buscando se aproximar de Deus e honrar a sua palavra. E aí nós temos que ter um cuidado, né? Porque é fundamental refletir sobre o voto antes de fazê-lo. Porque o cumprimento é obrigatório e deve ser feito com sinceridade, né? Então, assim, são diversos versículos que a gente vai trazer para a gente entender melhor. Mas o principal agora é entender a tamanha importância, né, do que é fazer um voto. É isso. A importância e a diferença, né? Porque geralmente a gente usa a palavra propósito para tudo, né? Propósito para intimidade, propósito por uma busca, propósito por gratidão. E aí eu acredito que no decorrer dessa live a gente vai entender a diferença de propósito e voto. A importância de cumprir, a importância da consciência, de entendermos antes de fazer, para entregar de uma forma melhor ao Senhor. E por aí a gente já começa falando isso, né? Muitas vezes parece que quando a gente foca muito no voto e a gente dá a entender que parece que Deus ele só age, né? Você vê que tem pessoas que estão focadas o tempo todo. Não, eu preciso fazer um voto, eu preciso fazer um voto para isso, preciso fazer um voto para aquilo, né? E aí parece que dá a entender que Deus ele só trabalha, que ele só responde, ou que ele só abençoa, ou que ele só traz bênção para aqueles que fazem o voto. E não é isso, né? A gente vai ver Deus aprovando votos que foram feitos e ele aceitando, e ele é misericordioso quando nós nos colocamos na presença dele. E quando nós fazemos, que nem vocês mesmos citaram aqui, né? Sobre a gratidão, né? Ou sobre uma necessidade. A palavra do Senhor fala, né? Pedir e dar-se-vos-á. Então, eu acho que quando o nosso voto ele é feito de coração, Deus ele vai atender. Mas não necessariamente também Deus só vai atender os que fizeram votos, né? Também é uma coisa também que a gente vai poder trabalhar no decorrer desta live. Eu vou fazer o voto e vou receber aquilo que eu estou buscando. Não é assim, tem que estar de acordo com a vontade do Senhor, né? Se estiver de acordo, ele vai atender no tempo dele. Com certeza. Né? Posso ler já o versículo aqui, ó. Deuteronômio capítulo 23, versículo 21 e 23. 21 ao 23. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requerirá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-te de votar, não haverá pecado em ti. O que saiu dos teus lábios guardarás, e cumprirás, tal como voluntariamente votaste ao Senhor teu Deus, declarando-o pela tua boca. Então, assim, a mesma boca que fez o voto é a mesma boca que tem que desfazê-lo, né? Então, uma vez que a gente... Por isso que tem que ter a sabedoria em fazer. Porque
a gente fala de tolo, né? O sacrifício de tolo. Porque tem coisas que, assim, o problema maior é que muitas vezes as pessoas, né, acabam fazendo um voto na intenção de algo. Não é isso? Uma barganha, né? Isso. Não é, na verdade, assim, ó, se a gente faz um voto, por exemplo, buscando espiritualmente, eu acho que é muito mais benéfico e é mais difícil de errar, talvez, do que materialmente. Não é verdade? Porque o Nato até tinha falado sobre Zafira e... Como chama? Zafira? Ananias e Zafira, isso. Né? Que eles prometem que se venderem a casa, venderem o bem, eles vão dar a parte que cabe ao Senhor. Mas aí eles chegam ao ponto de negligenciar isso, essa entrega, e eles morrem. Por quê? Por conta da negligência deles, né? Então, eu acho assim, materialmente, eu ainda falei hoje, na hora que eu estava trabalhando, eu comentei com a Isabel lá, a gente estava conversando, não tinha nada a ver com isso aqui, mas foi algo que eu falei para ela. Quando envolve dinheiro, o ser humano parece que acaba, não é? Então, assim, quando é materialmente, é mais difícil de cumprir. Porque agora, se a gente busca na vida espiritual, é mais fácil da gente cumprir. Tem lá o sacrifício, com certeza, que você não vai fazer uma coisa, um voto assim de falar um Pai Nosso todo dia. Não é verdade? Eu vou rezar um Pai Nosso, vou orar um Pai Nosso, né? Não, você vai fazer algo com uma proporção maior. Fazer ali o voto de 40 dias, 21 dias, não é? Geralmente é desse jeito. Então eu acho que aí é mais... O voto tem ali a dificuldade. Normalmente ele é algo que traz um sacrifício maior, né? Isso. Quando Exatamente. Só que eu acho que quando é para o espiritual é mais fácil do que o material. Eu estava vendo há um tempo atrás, eu vi uma ministração e falava justamente sobre isso. Inclusive sobre... Porque geralmente quando a gente faz voto, propósito, a gente faz jejum. E eu falo, quando eu comecei a jejuar, eu jejuava, mas eu não entendia da forma que eu entendo agora. Quando ele falou assim, o jejum, ele não vai mudar o coração de Deus, ele vai mudar você. Olha só que forte, hein? Verdade. Ele não muda a vontade do Senhor, ele muda a mim. Ele vai transformar a mim. Então eu nunca tinha pensado dessa forma, eu achava que o meu jejum, que o meu sacrifício ia mover o coração de Deus. E pode mover o coração de Deus, mas porque vai me transformar. E eu não enxergava dessa forma. Dependendo do seu sacrifício, Deus vai se agradar, né? E não, nossa, coitada, minha serva tá passando fome. É verdade, mas assim, é um sacrifício que é mais para o nosso corpo, né? O nosso ego do que para Deus, né? Porque entende dessa forma, né? Como nós... A forma do jejum ali é você matando a carne ali, né? E dando lugar ao espírito, né? Sim. E é uma coisa... Muitas pessoas não entendem isso. Tem pessoas que jejuam há anos, né? Sem entender isso. Eu fiz um voto há tantos anos, eu jejum, eu busco há tantos anos. Mas o jejum não é para mudar a vontade de Deus, não é para mudar o que Deus vai fazer. É para mudar a nós, é para transformar algo em nós. E entra aí também, isso entra também a questão do... Pelo amor de Deus, isso aqui nós não somos, eu não sou contra isso, mas entra também o sacrifício de você fazer uma campanha de oração no monte, né? Então, muitas pessoas entendem que Deus só vai aceitar aquela oração se ela for feita no monte, né? Ou como se no monte aquela oração fosse trazer uma... Muitas vezes assim, você vai se mais sentir mais... do que
você vai ali, talvez ter uma entrega maior ali se Força for no maior. monte, né? A gente fala bastante sobre isso, porque teve um período que a gente ia bastante, né? E eu falava que eu gostava muito de ir porque o ambiente é diferente. E a Tata até comentava comigo, né? Que ela não é de ir no monte, né? Mas ela tem a intimidade dela em casa. Aquilo que a gente faz no monte, ela faz em casa. E ela se sente mais à vontade em casa. Então eu falo, não é o ambiente e é a pessoa, né? Isso. É onde você vai se sentir mais ligada, mais à vontade e o Senhor vai receber da mesma forma. É verdade. Pode ser que tenha alguma coisa a ver com o momento, não sei. Ontem mesmo, depois que a gente saiu do culto, a gente foi. Só foi o Nath e eu, né? O irmão já acabou indo porque ele achou que estava tarde já, né? Acho que também por conta da friagem, por causa das meninas na friagem. Mas aí, a gente foi. E eu vou ser sincera. Já teve momento de eu orar aqui em casa. E eu senti mais a presença do Senhor Mas é que assim, do que o tempo que eu tive ontem lá. Entendeu? Mas assim, era algo que eu já precisava ir. Eu vinha falando com o Nath. Não vou desistir, é lógico. Mas isso aí que você falou é verdade. Muitas vezes a gente está em casa, a gente sente a presença do Senhor, a gente chora, a gente glorifica, a gente louva, sabe assim? Teve um dia desse que eu estava assistindo pregação ali e, sabe, a palavra falou comigo. Aí eu peguei, vim, orei. Não, eu fui tomar banho e eu glorificava a Deus, eu chorava, eu glorificava, sabe assim? O Espírito Santo me tomou assim de uma forma, sabe, muito gostosa. Aí o Nath chegou e eu com aquela cara de choro. Aí ele saiu do banheiro, eu tava ajoelhado, orando, chorando. E ele, o que está acontecendo? Olha, no banheiro, na presença de Deus. Mas assim, sabe, glória a Deus por isso. Né? Então assim, o lugar, às vezes, pode ajudar. Mas não necessariamente é obrigatório. Você tem que ir lá para sentir, você tem que ir lá para receber. Onde você está, você pode sentir extraordinariamente, você pode receber. Igual tem aquele louvor bem antigo que fala do batismo no ônibus. né? Né? Bem forte, né? Uhum. E aí, mas eu acho que entra aí também como, talvez até, vamos falar aqui, pelo fato da pessoa talvez ter dificuldade de buscar a Deus, de orar, então ela entende que ela tendo essa obrigação dela sair da casa, dela pegar o carro e ela ir até um determinado lugar, talvez aquilo atrai a atenção dela a fazer essa oração com mais eficiência, né? E as distrações também, né? Isso, porque às né? vezes Em você tá casa, em né? casa, aí tem um lá. barulho, tem criança, é a TV, é os vizinhos, e aí você acaba perdendo a atenção, você acaba perdendo o foco. E lá não, né? Isso, né? Lá, como se igual eu fosse falei, o ambiente é diferente, porque o seu foco ali é esse. Então Verdade. talvez sinta diferente por isso, né? E a maioria das vezes que vai no monte, por exemplo, é porque tem um propósito. Isso. Não é? A Não é pessoa, focado no propósito, a pessoa verdade. vai por É conta isso do mesmo. propósito É isso feito. mesmo. Não vai simplesmente por ir. Ou você vai iniciar, ou você vai encerrar, ou você vai agradecer. Exatamente, mas exatamente. Então, assim, ali Sempre. é um sacrifício que foi emendada com o propósito, o voto feito, enfim. E assim, às vezes muitas vezes esse propósito tem pessoas que acabam indo até pelo propósito de outra pessoa. Por exemplo, você faz um propósito, né? E eu e a Gra, a gente acaba indo para ajudar você nesse propósito, né? Então assim, isso muitas vezes a igreja, né? Às vezes Deus coloca algo no coração do pastor, que nem já foi feito lá, 41 dias, 40 dias, né? Então assim, onde todo mundo se sacrificou, às vezes, hoje eu não puedo ir, mas assim, houve aquele sacrifício ali para fazer cumprir aquele propósito ali, né? Daquele voto que foi feito pelo pastor, né? Eu já participei de igreja onde Deus colocou estava tendo uma campanha lá de terça-feira também.
quarta-feira as campanhas. Então o Senhor colocou no coração daquele pastor para os obreiros passarem a noite de terça, de 6 da noite às 6 da manhã, da noite da terça para a quarta, de oração. Então, por exemplo, a noite inteira foi orando. Aí um orava 1 hora, um casal orava durante 1 hora e o outro vinha. Então, assim, eu acabei vindo ali acho que umas 2 terça-feiras, né? Eu não votei que eu ia orar durante toda a campanha, né? Mas teve 2 terça-feiras que eu fui. Então, assim, eu acordei 3 horas da manhã e eu fui, porque o irmão morava próximo da minha casa. Aí eu acabei indo 3 horas da manhã e orei até as 4, voltei para casa. Então, assim, imagina só o sacrifício, você sair do lençol ali. Já é difícil você orar às 3 frio, da manhã, né? Em casa, imagina. Sair então, sim. Mas foi ali um voto que o pastor acabou fazendo, imposto, né? Não foi você. Então, assim, E assim, o mais interessante é que na ocasião, nem todo mundo compra briga, né? Que nem ele tá falando, ele saía 3 horas da manhã, ia lá, orava 1 hora e meia, vinha embora. Só que assim, até meia-noite, por exemplo, 1 hora da manhã, tinha alguns irmãos que iam ajudar na oração. Mas dali, o pastor mesmo chegou a falar que dava um certo horário, ele ficava até amanhecer sozinho. Então assim, 90% dos dias, ele fez o sacrifício sozinho, pela igreja como um todo, né? Então, assim, às vezes as pessoas não param para pensar que tem alguém se sacrificando por ela, né? Agora, será que aquele alguém está se sacrificando por aquele que também se sacrificou? Aí também tem a questão vamos fazer um propósito de jejum de tantos dias. Essa mesma igreja tem todo final de ano, não é? Ou na Sexta-feira Santa e tal. Tem um propósito de 40 dias. Eu acho que é o negócio da Sexta-feira Santa. E aí fica 40 dias, eles fazem tipo um sorteio. Aí vai, fulano não vai comer chocolate, Beltrano não vai comer maçã. É um propósito, né, de jejum. Isso, cada dia tira uma coisa, 40 né? dias. 40 dias. Ali foi feito também, não foi uma vez? Na nossa igreja ali foi feito uma... Não, mas aí geralmente faz uma coisa só. Lá não, aí a pessoa escolhe o que vai fazer, entendeu? Bom, acho que nós... já fez, mas também fez numa igreja inteira, né? Um grupo tirou um período e fizemos. Mas dificilmente um propósito, um voto que é imposto, ele vai ser cumprido 100% por todos, né? Porque tem gente que abraça e se dispõe, tem gente que não tem a responsabilidade de quem sentiu de fazer, né? De quem impôs. A gente tira pelo de oração que a gente fez mesmo, né? Foram os 40 dias e assim... começa uma quantidade e termina outra, né? E eu creio assim, muitas coisas o Senhor fez com certeza, né? E ainda há de fazer, porque tem coisas que ainda vai acontecer em nome de Jesus. Mas não é todo mundo que entende realmente qual que é a proporção do sacrifício feito, né? Quero ler aqui que a definição sobre propósito que eu anotei. O propósito é uma intenção ou meta que se busca alcançar, guiado pela vontade de Deus. A importância é uma forma de direcionar a vida para um significado maior, que é buscando viver de acordo com os valores e princípios divinos. Então, assim, é uma ligação bem mais próxima do Senhor, né? O propósito, ele traz essa... que também tem que estar no propósito dele, senão não flui. E aí o cuidado é que não deve ser confundido com um negócio, né? Que é a tal da barganha, que a Ana falou no início, mas sim com o compromisso de viver em obediência e fé. O exemplo é ter o propósito de servir aos outros, desenvolver um talento que Deus deu ou ser um
instrumento de paz. Então assim, aí eu tenho um propósito, eu vou fazer um propósito. A partir de hoje eu vou ser mansa. Eu tô tentando. Mas é o propósito. Então assim, é algo que realmente foge daquilo, da nossa realidade. Porque eu, que sou a estressada, eu falar assim, não, eu vou fazer um propósito de mansidão, então é algo que eu sei que vai exigir muito sacrifício de mim, né? Mas aí, quem sabe assim eu consigo melhor. Acho que eu vou apostar nisso. nisso, Uma situação ou outra que vai acabar, né? Mexendo com o emocional e alterando os ânimos. Não dá pra gente ser manso o tempo todo. É Por verdade. mais que a gente gostaria, não tem como. Mas eu tenho aprendido a ficar quietinha. Só repetir aqui o tema, né? Vai que pode ser que tenha alguém entrando na live. O tema de hoje é votos e propósito, né? E aí a gente já conversou bastante aqui, né, sobre as definições, né? E aí eu queria deixar aqui para nós conversarmos sobre biblicamente votos que Deus aceitou, né? Eu vou ler aqui em Gênesis 28, trata aqui, os irmãos conhecem a passagem, fala ali sobre quando Jacó ele acaba saindo ali da casa do pai, ele vai até a casa do seu tio Labão. Então no meio do caminho ali, Jacó eu vou ler aqui a partir do 10, fala assim, ó, partiu Jacó de Berseba e se foi a Anã. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras daquele lugar e fazendo-a de travesseiro, deitou-se ali. Isso é Gênesis 28, a partir do 10. E deitou ali para dormir. E sonhou, eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo chegava ao céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Senhor, que lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e a tua descendência. Então aqui a gente vê Deus conversando com ele, né? Então aqui a gente já vê uma intimidade ali entre Deus e Jacó, né? Mas a gente vai ver que ele vai fazer este voto mediante do relacionamento que aconteceu entre ele e Deus. Quando ele percebe que Deus ali está fazendo promessas para a vida dele, aí a gente vai ver ele voltando a Deus. Quer ver o que ele vai falar? Despertando Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está neste lugar. Então ele sente a presença de Deus ali naquele lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Então se levantou Jacó de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por travesseiro, erigiu em coluna e derramou azeite em cima dela. E chamou aquele lugar Betel, porém o nome daquela cidade antes era Luz. Fez também Jacó um voto, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem, que ora faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz voltar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto como coluna será a casa de Deus, e de tudo o que me deres, certamente darei o dízimo. Então aqui ele pede proteção, ele pede alimento. A gente vai ver que é um voto simples, talvez ali essencial, como se fosse ali quando Jesus fala, buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e estas coisas eu vos acrescentarei, né? Coisas simples, porém essenciais, né? Pão, proteção. E ele aqui faz um voto de
servir ao Senhor, de estar com o Senhor, né? De obedecer Ele, né? E ele faz uma promessa de ali colocar ali levantar ali um altar, né? E se a gente vai caminhar na Bíblia, aí a gente vai ver que ele vai para a casa do seu tio, tem ali a sua vida ali, e depois ao retornar ele se lembra do voto que ele fez e ele vai realmente ali levantar ali um altar, né? Então assim, aqui é um voto que Deus aceitou. Sim. Deus acaba aceitando esse voto e Deus vai abençoar ele. A gente vai ver que quantas vezes ali, né, o tio acaba tentando impedir as bênçãos de Deus na vida dele e as coisas acabam mudando e Deus sempre abençoando, né? Quando o tio viu que Deus está abençoando ele muito de um lado, aí ele vai lá e muda ali a situação para tentar trazer aquela bênção para o lado dele, e aí Deus acaba mudando a história para o lado de Jacó, né? Então esse é um voto que Deus aceita, né? Provavelmente não, né? A certeza que aqui Deus viu, sondou o coração de Jacó, né? Então é um voto feito para quê? Ele pediu coisas essenciais, coisas simples, né? Ele podia ter pedido tantas outras coisas, né? Podemos lembrar aqui de quando Salomão, né, ele teve ali a opção de estar ali perante o Senhor e ele pediu sabedoria, né? Então ele poderia ter pedido tantas outras coisas, mas ele pediu ali coisas, ele votou ali. Ele pediu coisas simples e Deus o aceitou. No caso de Jacó, eu vejo que, de certa forma, esse voto, ele está pedindo para que Deus esteja com ele, protegendo o tempo todo, né? Então, assim, ele poderia ter pedido os bens materiais, né? Ele poderia ter pedido para Deus fazer ele prosperar, ou coisa do tipo. E no caso não, eu vejo que ele pediu a proteção do Senhor, que ele fala, estar comigo e para que eu retorne à casa do meu pai. Então, assim, o que ele queria era o período, seja ele qual fosse, que ele ficasse, né, que ele sabia para onde que ele tinha que ir, que era para a casa do tio. E ali ele permanecesse bem, Deus cuidasse dele, e ele tivesse a oportunidade de retornar também em proteção, né? Então, assim, Deus cumpriu, Deus fez, né? Tanto é que, até em relação ao próprio irmão dele, Deus cuidou. Porque o irmão buscava ele para matar. Só que Deus protegeu, eles, quando chegou o tempo determinado, fizeram as pazes, enfim, né? Mas tudo com a proteção do Senhor, né? E a gente vê algo diferente na situação de Davi, por exemplo, com os filhos, né? Onde, devido a toda a situação em relação à filha, que foi molestada pelo irmão, o outro vai e mata o irmão, o próprio filho entra em confronto com o pai, entendeu por quê? Porque não teve a sabedoria de pedir a Deus essa proteção, talvez, né? Porque se tivesse tido essa sabedoria de se voltar a Deus, falar, não, peraí, o negócio realmente não foi legal, mas eu vou fazer um voto aqui com o Senhor, vou procurar, né, levar uma vida mais correta e aí Deus vai abençoar, Deus vai proteger, Deus, mas infelizmente o rumo foi diferente, né? Quiser falar algo sobre Já falaram isso? tudo sobre isso. Esses já falaram tudo, né? Mas o que mais chama a atenção mesmo é a simplicidade do pedido dele. Porque ele pede aquilo que o Senhor já faz por nós todos os dias, né? Ele podia ter pedido bens, prosperidade, tantas outras coisas, né? Ambiciosas. E ele pede o que Deus faz por nós todos os dias. É o cuidado com o alimento, com o que veste, a proteção, é nos guardar, no ir, no voltar. E eu acredito que essa simplicidade, esse pedido, tocou o coração do Senhor, né?
E Deus, que sabe de todas as coisas, já sabia que ele ia cumprir com o voto dele, né? Verdade. Que nem eu falei, né? Lá, se a gente for ler, por exemplo, lá eu li no 28, né? Aqui no 35 está o cumprimento do voto que ele fez, né? Mas imagine que nem... A Bíblia relata que só por as mulheres ele trabalhou 14 anos, né? Pois é. Então imagina só, se passaram aí 14 anos, né? E provavelmente teve mais tempo, né? Porque ele, logo quando ele chegou, ele não já começou a trabalhar pelas meninas lá, né? Pelas mulheres. Ele demorou um tempo ali. Lia e Raquel. Mas no 35, ó, fala assim, Jacó volta a Betel. E aqui vai relatar quando ele sobe, né? Então disse Deus a Jacó, levanta-te, ele está voltando para a casa do seu pai ali, né? Levanta-te, sobe a Betel e habita ali e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam, lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e trocai as vossas vestes. Aqui nós conhecemos que uma das mulheres deles acaba levando esses deuses até do próprio pai, né? Raquel, Isso ela aqui. leva as imagens que o pai tinha, né? Junto na viagem. Ela rouba as imagens que o pai E ele tinha, fica ali doava, revoltado, né, por o pai causa disso, doava, e isso traz um peso grande para a família no geral, né? Aí no verso 4 fala assim, então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham nas mãos e as argolas que eles pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Então partiram e o terror de Deus caiu sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz que está na terra de Canaã, isto é Betel, ele e todo o povo que com ele havia, e edificou ali um altar e chamou aquele lugar Betel, porque ali Deus se lhe tinha manifestado quando fugia do seu irmão. Então assim, aqui ele pagando aquele voto que ele fez lá atrás, né? Aquela promessa que ele havia feito para o Senhor. Então assim, passou-se o tempo, mas Ele não esqueceu. ele não Ele esqueceu. não se esqueceu e independente do tempo que passou, né? Aqui não fala quanto tempo foi, né? Isso aconteceu. Mas ele não esqueceu do voto que ele tinha feito. Maior é Deus. Maior é Deus em nossas vidas, né? Porque muitas vezes a gente quer desistir, deixa de cumprir ali as coisas, os votos simples que a gente faz todos os dias, né? Eu vou orar todos os dias, vou ler a palavra, e às vezes a gente falha, né? E o Senhor, ele por mais que não se cumpra o que o Senhor prometeu na hora ou na mesma semana, no mesmo ano, mas o Senhor, ele cumpre, né? Porque a palavra do Senhor fala que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Então, quando a gente está fazendo o propósito ou o voto da qual esteja realmente uma ligação direta com o Senhor, né? Que é o fundamento do propósito, é isso, é a fé com a ligação com o Senhor. Porque se não tiver essa ligação, ele vai ser tolo, né? Aí... É um sacrifício bom, né? Exatamente. Acrescentar? Falando de sacrifícios bons, a gente me veio na mente, né? Que a minha avó, a vida inteira, foi católica, né? Até o final da vida. Ela aceitou Jesus já no final mesmo. E o meu avô sempre foi cristão. Então, tem muitos propósitos, muitos votos, né? Impostos pela Igreja Católica. E sempre causava discórdia, assim, entre meu avô e a minha avó, porque
A maioria era de tolo. Ela fazia sacrifícios, coisas que não era nem busca dela e que não edificava em nada, né? É isso, mas a gente tem que fazer o voto com consciência, né? Buscar primeiro o direcionamento de Deus para que não seja tolo, para que a gente tenha a resposta que a gente busca. É verdade. Agradar a Deus e, de certa forma, alcançar aquilo que a gente deseja. Alcançar a misericórdia. Enquanto a irmã Graciela falava, eu me lembrava que daí no caso entra como um propósito, né? De Jó. O propósito que ele tinha no coração, de todas as vezes que os filhos se reuniam, né? E ele fazia ali aquele sacrifício ao Senhor, porque ele tinha medo, né? De como os filhos haviam se comportado, né? Havia pecado. Ele já estava se precavendo. Olha só que forte isso. Né? Isso hoje. E aqui também, agora, nesse exato momento, eu estava lembrando, a Bíblia relata que Abraão, ele, todo dia, ele fazia é como se ele levantasse um altar ao Senhor perante o que Deus havia prometido ele, né, da descendência, do filho, né? Então, durante todo o tempo em que Abraão esperou, ele levantava ali um altar ao Senhor, por causa disso. E muitos pregadores vão falar que quando Deus chama Abraão, que pede para Abraão sacrificar Isaac, entra justamente por causa disso. Talvez Abraão tinha se esquecido de continuar ali levantando um altar perante Deus, né? Então muitos pregadores vão citar isso, né? Porque assim, a forma que Deus pede Isaac dá a entender que Deus está querendo falar assim, será que agora Isaac é mais importante do que eu para ele, né? Seria isso aí, entrava como isso, né? Então é como se assim, Talvez antes dele ter um filho, ele tinha tempo. Tinha um propósito comigo, filho, né? Ele conseguiu o que ele queria, ele não tem mais tempo para mim. Fiel, né? Seria isso, né? Entra dessa forma. Interessante, forte, né? Mas Quando eu chegar lá no céu, vou pergunta para ele. Vou anotar aqui no meu caderninho mais uma pergunta que eu tenho E para fazer. aqui, talvez as irmãs vão ter propriedade para falar sobre isso. O segundo que eu marquei aqui é o voto de Ana, né? Que ela buscava incansavelmente ali um filho, né? Era humilhada pela outra mulher. E ela buscou esse filho e ela voltou ao Senhor, né? E esse aqui eu acho que é até duro, né? Da gente ver ela, porque assim, era algo que ela buscava. E ela teve ali a sabedoria de pedir e já oferecer. Quantas vezes a gente já conversou referente a isso aqui? A maioria dos nossos votos é pedir para nós, né? Como que a gente vai pedir aquilo que a gente mais quer e dizer, eu vou te dar. Vou te dar, Se o Senhor me der aquilo que eu mais quero, eu vou te dar. Se a gente quer ter para nós. Para nós, né? É como a gente imaginar os nossos filhos. A gente quer tanto, né, ter perto para nós. Teríamos coragem de entregar o nosso filho assim? Ela, com certeza, ela desejava, né, criar um filho, ter ele perto sempre, acompanhar todos os momentos, mas não. Ela abriu mão disso porque a obediência era muito maior, né? Assim, a gratidão. É verdade. É muito bonita a história de Ana. É E verdade. isso está em 1 Samuel, né? E é engraçado, assim, é interessante porque ela não recebe, né, para fazer o voto. Ela já faz o voto, Isso, porque ela já confia. O pagamento dela é o filho, né? Isso é muito forte Antes também. de receber, ela já oferece. Né? É verdade, é bem Se interessante. ela receber, ela entrega. Como a gente agradecer pelo que a gente busca, mas ainda não tem. Né? Raramente a gente agradece por algo que a gente não recebeu ainda. É como se você tivesse, vou usar aqui um exemplo bem raso para as pessoas entenderem. Ou você tiver uma causa na justiça, né? Aí você, mas mesmo antes, nem sabe quando que vai sair, mas a pessoa já ir lá, já pegar uma oferta, vou ofertar R$1.000. A causa é 40 mil, 50 mil, não sei. Mas a pessoa não espera sair a causa, não. Ela já pega ali R$1.000 e vai lá e volta ao Senhor.
ali por aquela causa que ainda vai rolar, o juiz ainda vai, né? Mas aquela fé de que aquilo vai sair, né? Que Deus vai colocar a mão naquilo. É algo bem forte isso. Que na maioria das vezes a gente faz o voto, mas a gente faz assim, se Deus fizer. Então entra como se assim, a gente tivesse... E é uma coisa que eu acho errado, eu não concordo, mas muitos vão falar, não, eu coloquei o dedo, coloquei Deus na parede. Não, se ele fizer isso, né, como se o ato de eu falar, de eu prometer que eu vou fazer algo, Deus fosse obrigado a... E ele não é obrigado a nada, ele faz com misericórdia. E uma coisa assim que eu já escutei algumas vezes, a pessoa falar que, Senhor, eu sou teu filho, né? E aí? Então, tipo, né? entendeu? Quem é mais na fila do pão, né? Eu quero assim, peraí, se todo mundo for falar pra Deus, eu sou teu filho, o Senhor for cumprir aquilo que a pessoa quer, o que vai virar? Não é verdade? Porque assim, 90% das coisas que a gente pede, a gente nem precisa. Às vezes a gente nem sabe o que a gente quer. É isso. É verdade. Às vezes é bom mesmo você parar e falar assim, o que eu quero? O que eu vou pedir para o Senhor? O que eu preciso, Porque ficar fazendo pedidos vagos, o Senhor vai perder o tempo dele com tanta coisa importante que Deus tem para fazer, vai ficar perdendo tempo com quem não sabe o que quer, não sabe nem o que pedir. A gente tem que agradecer, mesmo que não tenha recebido ainda, mesmo sem a certeza se ele vai fazer ou não, agradecer, porque se ele fizer, é porque aquilo vai ser bom pra gente. Se ele não fizer, ele sabe o que é melhor pra nós. O que me trouxe aqui a ter uma certa similaridade com essa passagem bíblica, mas o contrário. Por exemplo, aqui Ana se sacrifica, né? Vai lá, faz a oração dela, o sacrifício dela, ela vem sendo humilhada, sabe? Tem toda essa situação. E ela já entrega antes mesmo de receber, que nem foi dito. Mas no caso de Davi, quando o filho dele quando Deus, né, coloca ele à prova em relação ao filho dele por conta do pecado dele, todo o sacrifício dele vai por água abaixo. Não é verdade? Porque não adiantou ele ficar o tempo que ficou sem comer, não adiantou ele ficar sem tomar banho, não adiantou ele ficar sem beber água, não adiantou ele fazer nada. Por quê? A vontade do Senhor já tinha sido resolvida, já estava certo. É que eu falei, esse sacrifício não vai mudar o coração de Deus. Tem que mudar nós. Se o jejum, a oração, abrir mão de muitas coisas, não mudar a mim, como vai mudar Deus? E o mais interessante é que a gente vê assim, que quando ele escuta ali a conversinha dos servos conversando, falando que a criança realmente tinha morrido, não tinha migrado, ele faz o quê? Levanta, toma banho, vai dormir. Porque então assim, também... você vê que às vezes a nossa ignorância fala mais alto. Tudo bem, quer tocar o coração do Senhor e tal, mas é algo que assim, a gente tem que pensar. Por isso que a gente tem que pensar antes de fazer. Né? Seja no voto, no propósito, seja no que for. Mas a gente tem que pensar antes de fazer, por quê? Para depois, aquilo que a gente for fazer de voto, de propósito, você já sabe o resultado, mas ainda assim você vai se sacrificar. Porque não adianta, se Deus já te deu a entender, já falou com você que não vai acatar aquilo ali que você quer, pode virar de cabeça para baixo, que não vai resolver o problema. E ele estava tentando não adianta nós tentar com um voto, tentar consertar aquilo que nós já fizemos errado. Né? É isso que eu estou falando. Uma vez que Deus já reprovou a situação, aí nós vamos viver. Ele deu oportunidade para... Você pode ver que depois veio ali... Depois que aquela criança morreu, veio Salomão, né? Da mesma mulher veio Salomão. Só que assim, algo que Deus havia permitido, né? Então assim...
Não adianta fazer um voto para você tentar consertar algo que você fez errado. Isso aí Deus não vai aceitar, porque que nem a diaconisa Ana falou, Deus ele sonda o coração. Ele sabe a intenção daquele voto. E outra, a consequência muitas vezes é catastrófica e vai além, porque ele Deus poderia ter feito só a questão da morte do filho, que foi o ato do pecado, né? Gerado diante do pecado. Mas não, aquilo ainda foi além. Teve a questão da filha, os filhos um matando o outro e tal. Então, assim, tomou uma proporção muito maior do que poderia ter sido muito melhor. Mas, por isso que o ato tem que ser bem pensado, né? Esses dias atrás eu estava lendo referente ao Vale de Ossos Secos de Ezequiel. E ali eu me deparei com uma coisa assim que me deixou muito pensativo também. Porque eu estava lendo justamente estudando sobre a veracidade daquilo, né? Porque uns pregam que realmente levantou aquele exército, mas ali na verdade quando você lê um capítulo atrás, vai falar que é uma visão e Deus está querendo mostrar para Ezequiel, Judá, Jerusalém ali, né? E ali Deus fala assim que muitas vezes Ele permite que algo aconteça, não porque as pessoas são boas ou porque as pessoas fizeram por merecer, mas Ele fala assim, Deus fala assim que Ele permite que aconteça para que o nome dele não seja escandalizado. Então assim, tem muitas vezes que um voto é feito e talvez Deus permite que ele aconteça, talvez Deus nem queria, mas se ele não permitir, o nome dele vai ser escandalizado. Talvez assim, quantas pessoas vão deixar de acreditar em Deus por causa daquele voto não ser cumprido? Tem isso também. Talvez a gente, muitas vezes Deus permite que um voto que ele permite que aquele voto aconteça, justamente para que outras pessoas não venham se escandalizar. Porque imagina, você está votando lá e fala na igreja, gente, eu fiz um voto que vai acontecer isso, isso e isso na minha vida, porque eu creio nesse Deus e Ele é verdadeiro. Imagina só, aí as coisas acontecem, tempo passa, e aquilo não acontece. Então assim, pessoas que tenham ali, vai ter a fé abalada devido àquela situação que aquela pessoa se colocou. Não aconteceu, como que o meu vai acontecer, né? Também, né? Então assim, pode acontecer isso também, de Deus permitir para que o nome dele não seja escandalizado. É verdade. Aqui no Salmos 24, versículos 3 e 4, fala: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Então, assim, a gente precisa ter uma pureza naquilo que a gente vai pedir ao Senhor, né? O ato que a gente vai fazer, seja no voto, seja no propósito. Porque se não houver essa pureza, aí acaba sendo exatamente isso que está sendo dito, não vai fluir. Eu acredito muito que o que toca o coração do Senhor não é o tamanho do sacrifício, mas a pureza do coração. Porque às vezes uma oração sincera, ela vai tocar muito mais do que 40 dias de jejum. Né? Verdade. E aí às vezes entra como um voto precipitado, né? Sim. São votos que a gente vai tratar aqui, que até já foi citado aqui pela missionária Graciela, quando ela falou lá de Ananias e Zafira, né? E ela vai estar lá em Atos capítulo 5, do verso 1 ao 11, né? Vou até ler aqui, como é pouco eu vou ler todo aqui, para a gente entender melhor esse voto. E isso aqui talvez traz um entendimento para nós. Não é porque a Ana fez que vai dar, eu sou obrigado a fazer. Isso aqui é uma coisa também que a gente tem que entender. Sim. Não é porque Deus respondeu para Ana que vai acontecer da mesma. Não. A Ana fez o propósito. Deus achou graça. Respondeu ela, então Deus vai responder também. Deus ele trabalha
Com um ele trabalha de uma forma, com outro ele vai trabalhar de outra. Não necessariamente, não existe um padrão para Deus trabalhar. E é o que acabou de falar aqui. Vai depender do coração, né? E é o que aconteceu ali com esse casal. Fala assim, ora, certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do valor, sabendo a sua mulher, mas levou o resto e o depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor da propriedade? Guardando-a, não ficará para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que planejaste isso em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e morreu. E um grande temor caiu sobre todos os que isso ouviram. Levantando-se os jovens, cobriram o morto e levando-o para fora, o sepultaram. Passando um período de quase 3 horas, entrou também sua mulher. Não sabendo o que havia acontecido, perguntou-lhe Pedro, dize-me, vendeste portanto aquela propriedade? Respondeu ela, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, por que é que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Então estão aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão. Imediatamente ela caiu aos seus pés e morreu. Entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. Houve grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. E por que ela fez isso? Porque havia ali pessoas fazendo isso, mas eles faziam de coração. Eu acho que está até aqui um pouco atrás, ó. Olha aqui, ó. Os apóstolos, no verso 33 do 4, diz assim, os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia entre eles necessidade alguma, pois todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que foram vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E distribuíam-se a cada um conforme a sua necessidade. Então José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma propriedade, vendeu-a e trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Então, assim, Deus aceitou a oferta provavelmente ele fez um voto ali, ele ofertou, isso Deus aceitou. Então os outros dois, o casal achou que com eles também seria da mesma forma. Então, muitas vezes também esses votos são feitos para chamar a atenção também. Talvez eles estivessem fazendo isso para chamar a atenção. Talvez até para mostrar uma espiritualidade que não existe, né? Então, olha que complexo, não é isso? E não é, para as pessoas entenderem, não é sobre a oferta, é sobre o coração. Porque o dinheiro entrou ali e se apossou, né? O voto não valia mais nada, o dinheiro valia. Então o que foi levado em conta foi o que estava no coração do homem, não o valor que ele não entregou. É verdade. É verdade. E eu penso assim, que como no caso de Ana, ela entregou o filho antes mesmo de tê-lo. Ela já decretou ali que ela ia cumprir o voto dela e entregar Samuel para servir na casa do Senhor.
mas ele também teve o desejo de fazer. Né? Eu creio que ele, Samuel, também teve o desejo de cumprir esse voto. Mas poderia ter sido o contrário. Se a gente for colocar nos dias atuais, qual é a mulher que faria o sacrifício, que nem a Ana já falou anteriormente, e o cumpriria realmente? Porque falar que vai fazer é uma coisa, como Ananias e Zafira falaram, mas eles iriam cumprir? Eles não cumpriram, não é? Então, assim, muitas vezes a gente ouve pessoas, principalmente quem tem vontade de ter filhos e não pode, ou tem dificuldade e tal, falar que vai entregar, mas o ato de entregar. E outra, a gente não tem como definir a vida do outro. Isso cabe à pessoa, dentro do livre-arbítrio que ela tem, ele é bíblico, que o Senhor deixou, com aquilo que o Senhor quer, né? Se é o propósito do Senhor que aquela pessoa realmente seja usada na obra dele, seja qual for a proporção, Deus vai mover céus e terras e vai fazer com que, no momento, mas a pessoa também, dentro do livre-arbítrio dela, ela precisa ter um desejo, precisa ter a obediência para poder cumprir. Porque senão, se a pessoa não tiver essa obediência, o voto ou o propósito do pai, da mãe, infelizmente, talvez não vai fluir, né? Então, eu acho assim, que a gente tem que ter a sabedoria também de fazer algo relacionado à nossa própria vida. Sim. Não usando a vida do outro, né? Porque no caso, ó, se esse casal, o homem não queria, então peraí, é 50%, né? A gente vendeu, você tem seu 50%, eu tenho meu 50%. Então, eu não vou dar tudo. Você vai dar da sua parte, aí é um problema seu. Não poderia ter ficado vivo. Mas acho ali houve duas coisas assim que Deus abomina. A mentira e é o poder de persuasão. Né? Então, quando você tem o poder de persuadir, de enganar, ou de fazer com que as pessoas sejam ali... Porque na hora que Pedro perguntou... Porque na hora que o Pedro perguntou para ela... Se realmente... Não, ele ainda fala assim, você realmente vendeu por 50 mil, por exemplo? Vamos dar um exemplo, né? Aqui não fala valor, mas eu dou... Você realmente vendeu por 50? Sim, eu vendi. Então, entendeu? Como quem diz assim, peraí, meu marido já falou o valor, então... Como nós combinamos, né? Nós combinou que ia falar que era tanto e tanto. Exatamente. Só que, na verdade, foi por 100. E aí? Como é que fica o negócio? Então, foi os dois para a cidade de pé junto e, no final das contas, o dinheiro ficou preso. Ficou e outra, assim, do mesmo jeito, e ele saiu R$1. E aqui a gente entende uma coisa, para quê? Para que eles foram vender? Porque assim, Pedro falou, se era para vocês reter o dinheiro, por que não ficaram com o dinheiro inteiro? Eles não precisavam fazer aquele voto, né? E muitas vezes isso aqui, às vezes parece tão simples, mas é sério. Tem muitas pessoas fazendo voto sem necessidade. Deus não precisa que essa pessoa faça esse voto, esse sacrifício que nem a irmã mesmo falou. Para que você vai ficar se sacrificando? A palavra do Senhor fala que Deus ele não se satisfaz em sacrifício, né? Então, se é para você ficar se sacrificando, não faça o voto. Não há essa necessidade de você fazer um voto. Ali foi totalmente... O que eles queriam ganhar com aquilo? Talvez as pessoas começaram a comentar, olha, Barnabé foi lá, vendeu a casa, entregou para os apóstolos, né? Talvez ali começou a se falar sobre isso, né? Às vezes é a fama, o status, né? Exatamente. Porque não tinha necessidade, né? Isso. E às vezes, isso aqui entra até o que eu estava imaginando aqui agora. Tem muitas pessoas que fazem algo, por exemplo, a gente vê muitas, talvez algo fora do contexto que nós estamos contando aqui, mas abre um leque para as pessoas entenderem. É igual a pessoa falar assim, não, por exemplo, a Ana,
Lá no seu trabalho você evangeliza, você fala de Jesus. Você fala de Jesus para os seus vizinhos, você fala de Jesus na padaria onde você vai comprar pão. Mas você nunca tem que falar para os outros, eu falo de Jesus para as pessoas. Mas tem uma pessoa que toda vez que ela tem uma oportunidade, ou no decorrer de você estar conversando com alguém, não, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Nem faz. E não há essa necessidade de você ficar... Muitas vezes nem faz. Precisa Né? falar, Deus Né? está vendo. Se você está fazendo é para Ele, e Ele É. está vendo, não é para as pessoas. Então, assim, eu acho que entra muito disso aí. A pessoa ela tem a oportunidade, às vezes ela está ministrando, ela, não, porque eu faço e aconteça isso. E às vezes não há essa necessidade. Né? Entra também como isso, porque ela não precisava fazer esse voto, Deus não precisava do dinheiro dela. Se ela não tivesse dado esse dinheiro, a obra ia continuar crescendo do mesmo jeito, as pessoas iam ser alimentadas, né? Então, Iam vivos e com suas terras. né? E aí, assim, eu tinha mais 2 exemplos, mas eu quero usar aqui só o do Jefté, que também é uma passagem muito conhecida e polêmica, né? Porque uns vão falar que ele não cumpriu, mas quando a gente vai para a Bíblia, a gente vai ver ali ele cumprindo realmente. E aí, a gente até estava comentando aqui antes de começar a live, a Gra, por que ele não fez um voto de entregar a vida dele mesmo, né? Por que ele ofereceu ali a vida de um próximo, de uma pessoa, né? Saber que seria filha. É verdade. Primeiro que ele nem precisaria fazer um voto, né? Nem precisaria. Ele poderia agradecer, né? Uma oração, Sim, uma palavra, sim. ou pedir somente para Deus ir com ele, né? Porque Deus ia com ele, né? Ia dar a vitória do mesmo jeito, né? Mas assim, será que que nem, eu vou levar em conta a última pregação que eu ouvi a respeito disso. Suponhamos que, de fato, é tudo aquilo que foi pregado. Será que esse voto foi uma forma de se redimir para que Deus entregasse a vitória? Porque assim, na última pregação, de que ele era chefe de gangue, né? Que ele se tornou uma pessoa ruim, que vivia causando e destruindo e fazendo e acontecendo, tudo no lado negativo, né? Então, se realmente ele era tudo isso, será que o voto que ele fez foi uma forma de trazer, de se redimir diante de Deus, para que Deus ali, coitadinho, eu vou dar vitória para ele, porque ele está se redimindo, ele vai entregar a primeira vida. Deus já sabia que era filha, não é? Onisciente, onipotente, onipresente, Deus já sabia que era a filha. E aí ia chegar na questão que ele vai ter. Agora, aí entra um negócio assim, agora eu vou pagar para ver. Deus falando, eu vou pagar para ver se ele vai cumprir. Porque Deus já sabia que era a filha dele. E aqui é algo que tem que ficar na hora muito que forte. ele vê a filha, qual é a primeira coisa que ele fala? Olha o que eu fiz. Não é? Porque assim, é uma coisa que tem que ficar muito... que nós temos que entender aqui, começando por nós. Deus aqui, porque tem muitas pessoas que quando vai na pregação, eles vão falar assim, mas como que Deus vai aceitar a morte dessa jovem? Mas assim, o que estava em jogo aqui? Era o voto. A menina ali era apenas a consequência do voto. Então assim, Deus, ao mesmo tempo que ele é misericórdia, ele também é justiça. Então assim, o que estava forte aqui era o voto. Se ele fez o voto, Deus não é menino para brincar. E Deus não pediu nada. Deus não pediu, foi ele que ofereceu. Então, isso aqui serve para nós. Se nós não sabemos como que vai terminar, como que eu vou cumprir o voto, então que eu não faço. Isso é bem sério. Nós temos que tomar cuidado nisso. Porque Deus, ele não brinca. Então, se eu não vou cumprir, é melhor que eu não faça o voto. Né? Então, ali,
Tem muitas pessoas que vai defender que ele não cumpriu, mas a Bíblia é clara em falar que ele cumpriu nela o voto que fez ao Senhor. Então, assim, talvez quantas pessoas não estão pensando de como eles vão conseguir cumprir esse voto, eles estão votando sem entender. E isso é algo muito sério. Então, se nós não temos a certeza de como nós vamos cumprir o voto, então é melhor que nós não votemos, que nós não fazemos isso, porque assim, uma vez que nós votar, Deus ele vai exigir que esse voto seja cumprido. Para as pessoas entenderem, eu posso ler aqui um pouco sobre essa passagem de Jefté? Pode. Ó, Jefté fica no livro de Juízes, capítulo 10, em diante. Jefté queria muito vencer os amonitas, que eram inimigos do povo de Deus. Então ele fez um voto a Jeová: se entregares os amonitas nas minhas mãos, então aquele que sair da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu voltar em paz da guerra contra os amonitas, se tornará de Jeová. O que aconteceu? Jefté e seus guerreiros derrotaram os amonitas. E quem foi a primeira pessoa que veio ao seu encontro quando ele voltou para casa? Sua própria filha. Então, agora ele teria que se tornar, ele teria que a entregar para Deus, né? Então, o que ia acontecer com ela? Ela ia ser sacrificada porque ele tinha feito o voto com Deus, né? Então, para cumprir o voto, que o pai dela fez, a filha de Jefté teria que servir no santuário de Jeová, está falando aqui. Mas no caso, a própria Bíblia fala que ela foi sim sacrificada, né? Ele cumpriu nela, né? Que ele cumpriu nela o voto que foi feito. Então, assim, é exatamente o Fortunato falou. Então, assim, tem gente que defende que ela foi servir Aqui, ó. no santuário, mas na verdade a Bíblia fala sobre o sacrifício. Quer ver aqui onde que fala? Ó. Respondeu ela, quando ele chega, que ele rasga as vestes, foi até onde você leu. Aí no verso 36 do capítulo 11 fala assim, ó. Respondeu ela: Pai meu, fizestes voto ao Senhor, faze de mim segundo o teu voto. Agora que o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Então aqui ela está falando, se Deus cumpriu aquilo que você pediu para Deus, Deus permitiu na sua vida, aí é o que ela fala. Disse mais a seu pai: mas concede-me este único pedido, deixa-me ir por 2 meses, que desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas amigas. Verso 38, disse ele: vai, e deixou aí por 2 meses. Ela foi com as suas amigas e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, ela voltou a seu pai, o qual cumpriu nela o voto que tinha feito, e ela jamais teve relações sexuais com homem algum. Daí veio o costume em Israel, de as filhas de Israel irem de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Jefté. Então assim, o que isso aqui se tornou? Por que a pessoa pôs aqui essa situação? Porque a mulher, ela entrava ali como uma pessoa que ia gerar descendências, né? Então aquilo era muito triste, uma jovem morrer sem antes dar ali ter filhos, né? Para poder gerar descendências, né? Mas aqui fala que ele cumpriu nela. Aí a gente vê que foi um voto. Aí o importante é o quê? Tomar cuidado no voto que faz, né? Exatamente. Porque Deus,
E assim, Vai ser cobrado. que nem a irmã falou, quantas vezes Josué saiu para a batalha e Deus deu vitória na batalha. Não precisou que ele fizesse um voto para Deus cumprir, para Deus estar lá com ele, né? Eu podia só pedir. Vai Ele comigo. só pediu permissão, né? Senhor, vai comigo, né? Quantas vezes, né? E a Bíblia está cheia, né? De não necessariamente eu preciso fazer um voto para que Deus venha me ajudar a vencer essa batalha, né? Então, e aqui nós poderíamos falar, nós estamos falando aqui de votos precipitados da Bíblia, né? Mas às vezes isso aqui entra também como um entendimento, né? A Bíblia fala que a gente erra por não conhecer as Escrituras, né? Então assim, se Deus ele vai permitir, se o tempo todo ele está disposto a me abençoar, ele está disposto a dar aquilo que ele acha que é necessário para a minha vida, então por que eu vou fazer este voto? E muitas vezes as pessoas acabam ficando meses fazendo voto, às vezes voto que a gente vê que não tem necessidade, talvez voto que as pessoas se sacrificam a sua carne, a sua que nem eu botei até aqui, né? Às vezes a pessoa fica aí raspa a cabeça, ou às vezes deixa de... Até eu brinquei com a Gra aqui, que na hora que ela estava... Eu acho que é algo também que pode ser... Porque tem muitas mulheres que fazem isso, né? Vamos ser sinceros, tem muitas mulheres que fazem isso. Quando ela lia lá em Deuteronômio, que falava lá... Por exemplo, eu vou usar aqui o exemplo dela, que como a gente é casado. Imagina que hoje ela faça um voto para Deus. Aí eu vou fazer um voto com o Senhor para mim ficar tantos meses sem se deitar com meu marido. Mateus, né? E Números. Isso é. Então assim, ela está fazendo um voto por ela, porém ela é casada. Então assim, ela tem que ver até que ponto ela pode fazer esse voto. Porque lá fala que, por exemplo, o marido poderia cortar o voto dela, né? Não é relacionado só a você, envolve Isso, outra casal. pessoa, né? Outra pessoa. Isso. Em Números capítulo 30 ele fala isso, que a pessoa, a mulher, se ela ainda morar na casa do pai, e ela fizer um voto, se o pai ouvir e cortar aquele voto, ela não tem mais compromisso, né, com aquele voto. Ela não é mais obrigada a cumprir. Mas se o pai se calar, ela tem que cumprir. A mesma coisa com o marido, né? E outra, mesmo que a mulher fique viúva, se quando ela estava casada, o marido ouviu e não falou nada, ela é obrigada a cumprir. Então, a única coisa que pode realmente invalidar o voto feito é o pai, o marido. Isso. Mas é quando Agora a própria pessoa, aí entra naquela imaginando que a gente que o leu voto no início, que a própria pessoa tem acabou mais de uma confessou. pessoa envolvida. Por exemplo, você Sim. faz um voto, vamos usar aqui um exemplo. Você pode fazer um voto e tua família toda ficar sem comer carne durante o mês inteiro? Tem outras pessoas envolvidas nisso, não é só você. Então você não pode fazer um voto que a tua família inteira vai ficar sem comer carne. Você não pode fazer Mas esse aquilo voto. que eu falei em relação ao voto de Ana, entendeu? Glória a Deus pelo que aconteceu. Mas Samuel poderia ter tomado tudo. Né? Se entendeu? Ele poderia ter falado, eu não vou servir, eu não vou ser... E pronto, acabou. Não é? Seria isso. Ele aceitou. Ele aceitou o chamado dele, ele aceitou o sacrifício que era... vamos ser sinceros, não é uma coisa que ele vivia ali. Ele vivia para fazer a vontade do Senhor. Ele foi entregue ali, ele ficou. A própria Bíblia está escrito que ela ia todo ano, ela passava o ano inteiro fazendo uma roupa, né, uma túnica para levar para ele. Entendeu? Então assim, ele poderia, numa dessas viagens, não, eu vou voltar com a minha mãe.
o que ela ia fazer? Matar o filho? Então a gente tem que pensar, né, nesse caso, porque ele deu exemplo do casamento, usou na questão da carne, mas por quê? Uma vez que, assim, quando é pessoal, é um problema meu com Deus, né? Agora, quando eu envolvo outra pessoa, envolvo terceiros, aí você tem que comunicar para saber se a pessoa está de acordo. É a mesma coisa que eu falar assim, ó, eu vou fazer um propósito de 50 dias que eu não vou beber água, eu e a Ana. Aí eu chego para você, olha, eu fiz um propósito que eu vou ficar 50 dias, nós vamos ficar 50 dias sem beber água. Você e eu. E aí? Não é verdade? Então, assim, todas as situações, seja ela espiritual, seja ela pessoal, seja ela para crescimento espiritual, seja para benefício material, tem que ter inteligência, a gente tem que refletir, tem que saber ver se realmente o voto que a gente vai fazer, ele vai ter mesmo um alinhamento com o Senhor, né? Se realmente vai estar de acordo com os envolvidos. Eu e as meninas a gente já fez, né? Eu, a Iana, a Pri, a gente já fez assim, mas houve uma concordância, né? A gente comentar, eu vou fazer um propósito, um voto por intimidade, né, com Deus, por isso, por aquilo. Quer fazer também? Aí entra, né, a concordância, não vamos fazer. Então, sim, são pessoas buscando a mesma coisa. A mesma coisa, mas todo mundo na mesma concordância. Concordância, não foi imposto. Igual você falou, eu vou fazer, mas eu coloquei você para fazer comigo. Fiz um propósito, mas coloquei vocês duas, tá bom? Exatamente. Qual que é o propósito? Vocês vão ficar... O propósito é ficar sem beber água. É isso, né? Tem lógica, né? E assim, eu acho que já vamos estar falando aqui sobre... Já está tratando já desse cuidado, né? Se você vai votar, tomar cuidado no que você está votando, para ver se realmente você vai conseguir cumprir, porque Deus ele é justo e daí até coloquei aqui como pauta também para a gente ver, a gente já tratou aqui de um propósito que você faz e quer que eu participe. Então, na maioria das igrejas a gente vê que esse propósito ele vem do altar. Muitos votos vêm do altar, imposto pelo altar, né? E tem muitas denominações que através desse voto ele é acompanhado também de uma oferta. Juntamente com o voto vem uma oferta. E assim, talvez pelas pessoas ficarem com medo de não participar, ou talvez, e isso até muitas vezes é verbalizado, você não recebeu porque você não teve fé e você não votou, não fez o voto, não participou da campanha, então você não recebeu, né? Então assim, eu queria que vamos conversar aqui referente a isso. O que fazer quando as pessoas são induzidas a fazer este voto, talvez por falta, eu acabei de falar aqui, né? Por falta de um conhecimento bíblico, né? Às vezes a pessoa está ali, ela tem tanto finco, acredita tanto na palavra da liderança, que ela acaba falando, não, se ele falou que tem que fazer, vamos fazer. Às vezes, eu até estava vendo esses dias atrás no celular, nos vídeos, né, que tem uma mulher que ela sempre faz esses vídeos falando. Ali tem uma certa brincadeira, porém aquela brincadeira ela tem um fundo de verdade. Ela chega para ele falando assim, o pastor falou que eu tenho que dar uma oferta de R$100. Aí o marido briga com ela, fala assim, tá, eu tenho R$100, só que daí você decide, ou você vai ficar um mês cozinhando na lenha, ou você pega os R$100 e leva lá, ou nós compramos o gás, né? Então entra nessa forma assim, ela está sendo induzida a fazer um voto
juntamente com esse voto, uma oferta, mas aquela oferta às vezes vai sair da casa dela de algo que ela tinha que resolver, às vezes pagar uma conta de água, uma conta de luz. Então às vezes essa acaba passando uma vergonha, porque vai lá e corta a luz, mas ela pegou aquele voto. E aí entra essa parte de ficar ali, de ser confrontado isso. Espera aí, mas eu vou dar lá e o Senhor vai cumprir, a fé dela de cumprir. Mas e se Deus não aceitou, que nem entra como uma barganha, né? Ela foi induzida a fazer, mas Deus não precisava que ela fizesse aquele voto, né? E ela acaba fazendo por questão de ser ali induzida a fazer. Como que nós podemos entender isso? A gente tem eu não vou citar nome, mas assim, tem uma pessoa que é famosa, que ela teve um grande problema com a denominação por conta disso. Porque enquanto ela estava envolvida dentro da igreja, ela deu o dinheiro dela nos propósitos que era imposto ali, as ofertas, foi carro, foi dinheiro, entendeu? E não era pouco, era muito dinheiro, carro de luxo, né? Escreveu um livro e toda a renda do livro foi para a instituição da igreja. Então, assim, o dia que ela se desligou, houve lá um problema, ela fala que a igreja achou que ela não era mais, como se diz, já não servia mais, aí ela quis requerer esse valor, todos os valores, né? Mas aí, por quê? Porque você vai conseguir, e tem muito isso, né? Tem muitas denominações, infelizmente, eu acho assim, até abusa da ingenuidade da fé das pessoas, né? Isso é um pecado, na verdade, né? Porque usa da fraqueza da pessoa. Porque a pessoa, quando ela está querendo algo, eu falo mais em questão de saúde, cura, libertação, essas coisas, né? E às vezes até mesmo material, porque a pessoa ela tá tão cega querendo aquilo, que ela acaba ficando fraca. Aí usa da fraqueza da pessoa para conseguir o financeiro. E aí a pessoa vai entregando, e vai entregando, e vai entregando. Então, assim, por isso que tem que pensar. Porque muitas vezes, eu tenho um carro X e eu quero o Y. Então eu vou entregar o X porque o Y vai chegar. Não vai chegar. Entendeu? A maioria das vezes não vai chegar. Você vai ficar sem o X e sem o Y, vai andar a pé. Eu vi há um tempo atrás. Não é? Uma pessoa buscava na justiça porque vendeu a casa que morava para ofertar aquele dinheiro numa certa campanha, numa certa busca. Só que a pessoa não tinha onde morar depois e não tinha o dinheiro. Então ela entrou na justiça pedindo de volta. Mas como? Se ela não foi obrigada, se ela não foi coagida, foi de livre e espontânea vontade. Exatamente. Ela entregou. E tem os casos também daqueles que recebem pela fé e pela inocência, né? A gente tem, é verdade. Muita fé, com a inocência, vai induzido pelos que agem de má fé e acaba recebendo pela misericórdia de Deus, né? É verdade. E aí entra. Também tem casos de pessoas que fizeram o voto, fizeram o sacrifício, realmente venderam o bem, doaram para a igreja. E ali com aquele valor, ou o próprio bem foi doado, foi feita uma grande obra. Entendeu? Foi utilizada na obra do Senhor, sim. Mas aí é os dois lados. Eu acho que entra assim a questão da fé, né? Mas também tem um lado negativo, onde a pessoa ela não pensa, né? não raciocina sobre a proporção daquilo que está sendo feito. E assim, mas é porque a pessoa não tem fé. Não, gente, existe a diferença entre fé e existe a diferença que é a maldade do ser humano também, né? Infelizmente, E naquela também, né? é o
que a gente falou desde o início também. A gente tem que pensar também que essas bênçãos também que essa pessoa adquiriu, deveria já estar liberada por Deus. Só que o ato dela fazer aquilo dá a entender que Deus a atendeu por causa, que nem ela falou. A fé, uma vez que ela a gente pode ativar ali as bênçãos do Senhor através da fé, pode. Só que assim, o que leva uma pessoa a pegar sua casa e vender, entendendo que ele dando aquele dinheiro, não estou falando aqui que as pessoas têm que deixar de abençoar o trabalho. Sim. As portas da igreja, muitas vezes, elas permanecem abertas com a nossa oferta, com o nosso dízimo. Pelo amor de Deus, entendam isso aqui. Agora sim, porque se ela pega e vende uma casa e doa o dinheiro daquela casa, que nem a senhora falou, confiada em ter o dobro, ela já não está entendendo o reino do céu. Ela já não entende, porque reino do céu não é isso. Agora, se ela fala assim, não, eu tenho 2 casas, numa eu vou morar, amém, mas a outra eu não preciso, então eu vou vender a outra. Gente, quantas pessoas passando fome na rua, ela poderia guardar esse dinheiro e uma vez por semana ela ir na rua, dar uma marmita para um que está passando necessidade. Às vezes dentro da própria igreja, esperar Deus tocar no coração, fulano está precisando de uma cesta básica, fulano está precisando pagar uma conta de luz. Mas aí entra o negócio da Safira. Ela quer chamar uma atenção, não, eu estou doando uma casa para chamar uma atenção. Qual a necessidade disso? Qual a necessidade de você votar nisso? Pode acontecer, mas eu acho que, assim, tem pessoas que faz a doação sem querer ser visto, por exemplo. Eu acho que a partir do momento que eu faço o bem, né? mas eu quero mostrar que eu fiz o bem, já perdi ali o que foi feito. Sim. Porque se eu fiz de coração para ajudar, eu não preciso falar que eu fiz. É verdade. Deus viu. Se vai vir recompensa pelo que eu fiz ou não, é Deus, não é das pessoas. Né? Não preciso falar, eu ajudei fulano, eu levei comida para ciclano, não precisa. Tá cheio a internet, né? Nossa, Tira foto, dá uma marmita, tira foto. Tá? É verdade. Não dá, porque o bem que foi feito já foi perdido ali, pela divulgação. E nessa parte também, eu estava pensando, né, quando a irmã fala do livre-arbítrio, no caso de Samuel, aí eu pensei, também lembrei, da mãe que faz o sacrifício em busca da libertação do filho, mas o filho não quer ser liberto. É verdade. Aí ela se sacrifica, ela busca, mas Deus não é invasor. Ele não vai invadir um coração que não dá espaço para ele entrar. E aí a gente tem que entender também, né? Deus faz, se a gente deixar. É verdade. E aí, nesse caso, não adianta, assim, a pessoa que fez o sacrifício, espiritualmente ela ganhou muita coisa, né? Com certeza, porque Deus trabalhou na vida dela. Mas também, assim, se for uma pessoa que realmente tem uma fé gigantesca, vamos por assim, sabe? Ela realmente é bem, tem uma vida espiritual madura, né? Adulta, madura, ela vai entender isso que você falou. Ela vai entender que não depende dela. Sim. Não depende só dela, depende da pessoa também, né? Agora, se não tiver, aí morre 2. Que morre quem já estava no mundo e morre quem fez o Você não sacrifício. vê o resultado. E isso é perigoso, porque assim, eu acho que é complicado quando nós forçamos e juntamente com isso, tem muitas pessoas que são abençoadas por causa disso, por ativar a fé e a pessoa adquirir de Deus ali, realmente. Do mesmo jeito que tem um exemplo de uma pessoa que vai lá e doa casa, doa carro e Deus não retribui, porque nós estamos falando aqui desde o início que não é o fato de você comprar Deus, não está à venda, mas está em questão de entrega, de quebrantamento de coração da pessoa, de Deus entender que olha, eu estou fazendo, Senhor, o Senhor não vai me responder
as minhas bênçãos por causa do que eu tô entregando, mas porque o Senhor é maravilhoso e o Senhor viu que há sinceridade no meu coração. Da mesma forma que tem pessoas que recebem as bênçãos, mas tem pessoas que saem dali destruídas, que talvez não buscou o entendimento bíblico para entender. Você estava falando da questão da pessoa não entender que eu tenho que ficar mostrando o que eu fiz. A própria Bíblia fala que a mão direita não tem que saber o que a esquerda faz. Então, por falta de entender a Bíblia, aí a pessoa sai de lá quebrada, sem entender o propósito de Deus, e fica difícil até de um retorno, porque para ela as igrejas são todas iguais, né? Porque a partir do momento em que você se decepciona, independente, ela não quer saber o que está acontecendo lá dentro da igreja, mas todas vão ser a mesma coisa, né? E isso é complicado. A irmã tinha falado do testemunho. Quando a gente estava falando, né, sobre votos proposto pela igreja, né, campanhas, a minha mãe participou. Há muitos anos atrás, quando a gente morava em Goiânia, minha mãe tinha um caroço no pé, um nódulo. E ela fez a cirurgia e esse nódulo voltou. Aí foi feito um tratamento que a cada 15 dias ela tinha que retirar o líquido desse nódulo, porque ele voltava, era o líquido do joelho descia. E ela não aguentava mais passar por esses processos e não ver resultado. Indo na igreja, foi proposto na igreja mesmo uma campanha de, se eu não me engano, eram 7 sextas-feiras, né? Mas ela tinha fé que nesse propósito ela ia alcançar a cura. E ela fez. As 7 sextas-feiras ela buscou conforme proposto na campanha. E ela falou que ela tinha plena certeza que ela seria curada. E um dia ela acordou e o caroço não estava lá. Glória a Deus. Ela já contou isso duas Ela vezes. já contou. E é muito assim, eu falo, por mais que tenha sido proposto por outras pessoas, ela teve fé que aconteceria. E aconteceu. E eu falo, não é uma história que a gente ouviu, a gente viu. Glória a Deus, é verdade. Ela já contou mesmo 2 vezes esse testemunho para mim. Na verdade, a primeira vez ela contou mesmo para mim, e na segunda ela estava, uns dias atrás que a Alexia estava passando uma aula na igreja, aí ela contou, né, de novo. Ela falou que dormiu com o caroço. No outro dia ela amanheceu. E eu falo assim, Glória pra a Deus. mim é muito presente assim na minha mente, porque eu lembro de tudo, eu lembro da cirurgia, eu lembro do incômodo, sabe, de ir, porque tirava o líquido na seringa. Então enchia a seringa com aquele doloroso, líquido, sabe, e era doloroso mesmo. Então a gente presenciou o sofrimento e presenciou a cura. Glória a Deus. Enquanto o Nato falava anteriormente, Deus me trouxe a passagem de Gênesis, onde conta sobre Caim e Abel, né? Sobre o aceitável. Se a gente for parar para pensar, os dois tinham ali o que era já de Deus. Que um era pastor de ovelhas, que era o Abel, e Caim, que era lavrador da terra. Então, assim, as 2 coisas vêm do Senhor. Tanto o animal quanto o alimento, né? Só que por conta do coração, o Senhor se atentou a Abel. Por quê? Porque Deus sabia que o coração dele estava puro naquela situação, né? Então, o que foi oferecido foi da pureza do coração. Quanto a Caim, não tinha a mesma intenção. Tanto é que depois ele matou o irmão, né? Então, eu acho que se encaixa no que o Nato tinha falado anteriormente, sobre a questão da nossa intenção, da gente ter um olhar daquilo que as crianças têm, né? Da pureza, que nós adultos já não temos essa pureza tão detalhada assim, né? Muitas vezes, por mais que a gente seja tranquilo, seja uma
pessoa prestativa, seja amoroso, mas é diferente da pureza do coração de uma criança, né? Eu Sempre acho que que é a mesma falo coisa. assim de ofertar a pureza do coração, me vem na memória a oferta da viúva. Porque eu falo, até hoje, dentro da igreja, tem muita gente apegada a valor. Eu ofertei tanto, eu vou ofertar tanto, e esquece que a oferta está aqui. É Eu verdade. falo, eu tinha muito isso. As meninas sempre gostam de levar uma moedinha para ofertar. Aí eu ficava, ai Maria, só essa moedinha. Aí eu comecei a falar assim, mas é o que está aqui. Para ela, essa moedinha é muita coisa. E é isso que importa. É verdade. Ela aprende e ela entrega aquilo que é importante para ela, né? Porque seja de 5 centavos ou seja 10 reais, para ela o sentimento é o mesmo. Para a gente, 5 centavos, né, 10 reais faz diferença. Agora para ela não, para ela é a pureza, né? A irmã Graciela falou aqui, usou um exemplo de que a casa da Safira, 50 mil, né? Um exemplo. Coloquei 50 É, mil, mais né? ou menos. Vamos Você valorizar, imagina, né? Deus aceitou a moedinha da viúva e rejeitou Os 50 mil da Às vezes a gente estava num ministério onde as pessoas sempre faziam voto. E ele sempre trazia esse voto num envelope, onde era levado no púlpito, e o púlpito, quem estava dirigindo o culto, falava, ó, tá aqui uma oferta que a Ana Paula deu, a Ana Paula pediu algo, Deus está ofertando R$200. Toda vez eu me constrangia por causa disso, né? Você vê, é algo que é imposto, porém é algo que me constrangia, porque eu falo assim, gente, eu acho que até a questão tem muitas igrejas que ela não aceita a pessoa falar, ó, Fortunato dizimou tanto, porque é uma forma da liderança não olhar com um olhar pejorativo. A Graciela deu só 100 de dízimo, mas a Ana Paula deu 1.000. Então assim, naturalmente eu vou olhar para você de uma forma diferente, né? E houve uma ocasião onde no culto aconteceu isso. O irmão fulano está entregando aqui, né? Tá uma oferta De R$1.000. de R$200. E aí no mesmo dia, não, de R$50. Aí no mesmo dia o outro irmão deu R$1.000. Então assim, vai. Tá entendendo? E fala o nome do irmão. O irmão Fortunato deu 50, a irmã Ana Paula deu 1.000. Eita glória. Entendeu? Louvado seja Deus, mas assim, traz sim um constrangimento, né? Eu já fui numa igreja aqui mesmo e me chamou a atenção a maneira como eles recebem dízimos e ofertas, seja de quem está visitando ou de quem congrega lá. Quando você chega, tem um envelope na cadeira. Se você tem um dízimo, uma oferta, você coloca nesse envelope. Não tem nome, não tem valor. E aí tem um lugar para você deixar o envelope. Eles nem passam durante o culto para recolher. É no final. Depois todo mundo foi embora, eles passam recolhendo. Deixa no banco. Interessante mesmo, verdade. Não tem nome nem valor. Eu achei muito interessante. É. Eu nunca tinha visto. Envelope branco, né? É interessante porque assim, ó, que nem. A única coisa que tem no envelope é um versículo bíblico. Só isso. Muitas vezes, que nem na nossa igreja mesmo, a gente vai e deposita lá na unha, né? Mas assim, quem vai, o outro não vai, você fica naquela, peraí, o irmão hoje não. Mãe, o irmão também, depois da manhã também. Não é? Às vezes a pessoa fica, e tem gente que presta atenção em tudo. Então, às vezes, a irmã Ana Paula hoje não deu oferta. Amanhã ela também não deu. Depois da manhã. A irmã Ana Paula, vocês não estão ofertando na casa do Senhor? Então, assim, a gente tem que entender que tudo isso vai do nosso íntimo, né? Sim. Com certeza. Mas é importante a gente pensar que tanto o voto quanto o propósito, ele tem que ter o principal foco, que é o crescimento espiritual. Sim. A nossa vida com o Senhor, né? Seja ele de 1 hora, de 10 minutos, ou seja ele de 1 mês, 1 ano,
mas que seja para glorificar o nome do Senhor e que seja para o nosso crescimento espiritual. Porque se for em troca de algo, né, pela barganha, como a gente já citou, eu acho que não compensa, né? É lógico, a gente busca bens materiais, a gente quer adquirir coisas, né? A gente vive nessa terra, mas não somos daqui. Nós não somos daqui, mas nós precisamos de muitas coisas daqui. Então, assim, que não seja por essa troca, né? Deus nos der, glória a Deus. Nem por isso a gente vai deixar de batalhar pelo que a gente quer. Mas que não seja essa barganha com o Senhor, não seja uma compra de bênção, né? Uma compra de aquisição de material, de poder, ou de cargo, ou o que quer que seja, né? Dos dons espirituais, né? Eu vou comprar os dons espirituais. O Senhor me dá o dom tal que eu vou ofertar tanto. Então, assim, Teve não é alguém nem que assim tentou que comprar, funciona, né? Teve alguém que tentou comprar, mas Deus Não deu bom, não? não deu. Bom, acho que Amém, né? foi bem essa aqui. Eu vou até deixar um tempinho aqui para cada uma das duas trazer assim, que seria de uma consideração final, para a gente estar encerrando. Vou começar com a Ana Paula. Bom, o que eu tenho para falar é para todos nós que venhamos ter consciência dos nossos votos, daquilo que a gente busca. Se for fazer um jejum, um propósito, fez um jejum, no final se pergunta o que mudou depois disso, né? Você fez um jejum de 5 horas, que foi aproveitado nesse tempo, ou se um jejum de 1 hora você conseguiu ler a Bíblia, orar, tirar um tempo para louvar, o que foi mais aproveitado, né? E que seja uma oferta, seja um sacrifício, um voto, primeiro para pensar no que você quer, no que você busca, e que seja de coração, para tocar mesmo o coração de Deus, porque não é o valor, não é o tempo do sacrifício, é como ele é entregue, como está o nosso coração ao entregar esse sacrifício ao Senhor. Amém. O que eu quero dizer é que a gente precisa refletir, e antes de fazer um voto, a gente precisa definir, né? Voto ou propósito, a gente precisa refletir sobre as intenções que a gente tem em relação ao voto ou propósito ser feito, né? Se ele está alinhado com as coisas do Senhor, se é, né, uma coisa feita realmente com fé, dentro da palavra do Senhor. Buscar por discernimento, né, para que a gente possa buscar direcionamento no Senhor, né, orientação dentro da Bíblia, orando, né, fazendo tudo isso com sabedoria, para que a gente possa realmente tomar a decisão de forma correta, o ato correto a ser feito e da forma correta, né? E assim, votos e propósitos, eles devem ser praticados em comunhão com Deus. Então, buscando uma relação mais próxima e um relacionamento mais profundo com Deus. E o cumprimento dos votos e a busca pelos propósitos deve ser feita com alegria, com determinação, né? Com reconhecimento à importância de honrar a palavra do Senhor. Porque não adianta a gente fazer com o coração amargurado, com o coração entristecido, como uma obrigação, né? Se a gente não fizer realmente com a pureza do coração, é em vão, né? Então, assim, não adianta a gente fazer a barganha, porque a barganha nunca vai dar bom. Então, assim, a gente evitar de fazer votos de tolo, né? A gente fala. Mas, assim, a gente tentar negociar com Deus não é a saída, né? Não vai obter o resultado desejado. Então, realmente temos que nos entregar
coração aberto para que o Senhor possa fazer a vontade dele e o nome dele ser glorificado através da nossa vida. Mais uma vez eu agradeço em nome de Jesus a cada um de vocês. Curta, comenta, compartilha e outras pessoas possam ouvir essa palavra e o nome do Senhor ser glorificado através da palavra dele e daquilo que nós estamos aqui aprendendo junto com vocês. Amém? Amém. Como já foi falado, né? Acho que bem explicado, nós temos que entender que o tempo todo o abençoador está conosco. Né? Glória a Deus. Assim, que nem a irmã Paula falou. Tentarmos entender que aquilo, ou ser um voto, ou um propósito, que ele venha a ter ali que seja de coração e que venha obter resultado, né? Não adianta a gente ficar votando em algo que não... Isso não vai chamar a atenção de Deus, né? Ter, que nem a missionária falou, essa comunhão com Deus, porque o abençoador o tempo todo vai estar contigo. E assim, busca entender através da Bíblia, ter entendimento daquilo de como que nós devemos nos posicionar, para que não venhamos fazer algo que não esteja no coração de Deus, que não esteja na vontade de Deus. Então espero que esse conteúdo tenha sido edificante para você. Vamos estar encerrando aqui, fazendo uma oração e até quarta-feira que vem com mais um Como Entender. Que Deus possa estar abençoando, que a paz do Senhor Jesus esteja invadindo o seu lar, a sua casa, a sua vida espiritual. Vamos estar orando para estar encerrando. Irmã Paula, pode fazer essa oração? Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse Sim, momento, Jesus, Senhor, ainda Deus na Tua eterno, Senhor presença, Jesus. eu quero Te agradecer por essa oportunidade, Sim, Senhor, de Jesus. estarmos aqui reunidos para Sim, aprender Deus. de Ti e de alguma forma levar conhecimento Sim, a Jesus. outras pessoas. Que o Senhor possa continuar alcançando vidas através desse propósito. Sim, E que o Senhor seja presente sempre conosco, com quem está nos acompanhando. E Sim, Jesus. continuem conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz de Deus e até a próxima.